sempre fomos uma zona de influência, muita influência e foco da política externa americana, e deixamos de ser por um período durante o começo do século XXI. Agora é como se a gente voltasse ao que sempre fomos. Claro que fomos transformados também por esse começo do século XXI, entendemos que é possível viver de outras maneiras. Quando nós falamos de América Latina, estamos falando de uma área muito vasta, muito diversa. Olha, a América Central sempre foi uma área muito próxima dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos têm uma interferência muito grande. Seja porque os países são menores ou de menor desenvolvimento relativo, seja porque eles têm interesses estratégicos lá muito fortes, como no Canal do Panamá, seja porque ali é uma área conturbada e que há países que não têm boas relações com os Estados Unidos, como a Cuba, por exemplo, né? A América do Sul está mais distante, tem estratégias próprias em matéria de política externa e de economia. Então, ela tem, de fato, um outro tratamento. O Brasil é a maior economia da América do Sul, maior economia das Américas fora dos Estados Unidos e do Canadá. É um país que, pelo tamanho, pela força da sua economia, pela vitalidade do setor financeiro e pelo fato de que hospeda 270 bilhões de investimentos diretos americanos, é um país que tem uma importância diferenciada. Aí você tem o México, que é um vizinho dos Estados Unidos e que tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos e completamente diferente de todos os demais, porque a economia está muito vinculada à economia americana. Falar de relação Estados Unidos-América Latina, a gente tem que falar de uma doutrina da política externa dos Estados Unidos, que é a chamada doutrina Monroe. Que basicamente fala, em 1823, América para os americanos, numa tentativa de barrar a influência da Europa na região, e isso acabou sendo um princípio, digamos, da política externa americana para a região. Nós não podemos desvincular a ideia de doutrina Monroe das várias ações dos Estados Unidos em relação à América do Sul, América Latina, América Central e Caribe dos últimos 150 anos. O hemisfério ocidental, como eles costumam colocar, inclusive, porque eles não gostam de dizer que é o continente americano, porque eles querem monopolizar o termo América, mas o hemisfério ocidental é a nossa esfera de influência. O que a gente viu no passado, um passado mais recente? Anos 60, 70, 80, ditaduras cívico-militares na região, apoiadas, ainda que não declaradamente, pelo governo americano. Então, durante a Guerra Fria, nós vamos ter esse cenário marcado por ditaduras militares, socialmente e economicamente conservadoras, economicamente capitalistas, próximas aos Estados Unidos, próximas, para não dizer subordinadas, em muitos casos, nem sempre, mas muitos casos, e que vão colocar um freio, inclusive, na integração regional, devido à lógica da política externa de muitos desses países, dessas ditaduras militares. A gente vai ver vamos dizer, uma proximidade, novamente, dessas relações no começo dos anos 90, com vamos pensar, uma versão mais neoliberal dos governos. Os Estados Unidos foram muito hábeis em conseguir essa agenda mais clássica de política externa, do jeito que queriam, por meio de uma persuasão e convencimento, ou seja, os países não eram obrigados a aceitar, eles decidiam, eles escolhiam se alinharem e aceitar o que então os Estados Unidos estavam pedindo ou sugerindo. Durante muito tempo a relação entre América do Sul, América Latina e Estados Unidos, ela ficou, digamos assim, muito cômoda para os Estados Unidos. Para ilustrar essa dualidade, vamos dizer, dessa agenda de política externa mais dura e mais soft, a gente tem a imagem do stick, do porrete, e do carrot, da carrot, a cenoura, e essas foram ferramentas utilizadas por muitas décadas pelos Estados Unidos. Durante muito tempo, em vários países, você tinha uma ferramenta de pressão que eram as dívidas externas, o financiamento de dívidas, uma presença muito forte em vários dos sistemas bancários pela região. E aí a gente vem, então, para o começo desse século, quando a gente chama, um período que a gente vai chamar de Onda Rosa, quando diversos líderes auto-intitulados progressistas de esquerda e centro-esquerda chegam ao poder e tentam se descolar um pouco do que eram os governos anteriores, mas também
do que era a política externa de Washington pensada para a América Latina, né? E, a partir do 11 de setembro de 2001, um novo paradigma nas relações internacionais. Então, as organizações internacionais, elas perderam bastante fôlego e os Estados Unidos se voltaram muito para a guerra contra o terror. Ou seja, o novo foco dos Estados Unidos foi a questão do Oriente Médio. Quando a China surge, e principalmente a China surge como um potencial cliente e também um potencial parceiro de investimentos, os Estados Unidos não preparam uma resposta à altura. Os Estados Unidos estão preocupados com guerra ao terror, com as situações em que eles se meteram no Iraque, por exemplo, e ainda vê essa situação de forma, a China tá ok, estão fazendo um pouquinho de negócio com a China, não tem problema. Então os Estados Unidos, em algum momento, eles acordam para essa situação e tentam recuperar o seu espaço. E essa recuperação vai vir desde tentativa de ofertas de investimentos, mas também pelo uso da força, ou pelo uso da ameaça da força, ou medidas coercitivas como sanções. A América do Sul voltou a ganhar a centralidade estratégica nos Estados Unidos por duas razões, uma de ordem doméstica e de uma ordem geopolítica. A de ordem doméstica é a mais importante. São dois aspectos aí, que é imigração e luta contra as drogas, né? O aspecto geopolítico é a presença da China na América do Sul, né? Na América Latina no modo geral e na América do Sul em particular, né? Que eles estão vendo que a China, do ponto de vista econômico, tem uma participação cada vez maior na região. Eu entendo que a atualização dessa doutrina, Monroe, ela busca agora conter a expansão da China, né, na América do Sul. Fala em América em primeiro lugar, pautada pela busca pela paz através da força. Então o instrumento que os americanos estão utilizando é a força. Não só a força, mas a capacidade de fazer, né? A China, você vê que é um país que tem uma força militar extraordinária, mas que nunca foi usada. Então você não sabe exatamente se haverá eficiência na utilização da força militar chinesa, né? Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos mostram que eles são capazes de fazer. Que é o caso que eles inventaram com a Venezuela, que foi uma intervenção militar direta, e no caso do Brasil, na primeira parte do ano passado, eram as tarifas altíssimas e a Lei Magnitsky é contra o Supremo Tribunal Federal. Para a política externa brasileira, no momento da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela no dia 3 de janeiro de 2026, não foi apenas uma preocupação pela Venezuela, mas pelo que os Estados Unidos podem fazer por outros interesses na nossa América Latina. Existe um grande temor do quanto os Estados Unidos estão empenhados em obter seus ganhos e vantagens pelo uso da força na região como um todo. Se eles exercerem essa força e continuarem a exercer essa força, eles vão gerar crises agudas em todos os países da região, inclusive no Brasil. Isso eu acho muito danoso para a democracia de maneira geral, porque, enfim, mostra que o apreço por soberania, respeito ao outro, à cultura do outro, ao jeito de fazer política do outro, de tentar chegar a uma posição win-win, que seria importante e, assim, uma boa estratégia de convencimento, não existe.